Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Há alguns meses, a Anatel resolveu disciplinar um pouco mais o mercado das operadoras de telefonia e de TV a cabo. Uma das exigências é a de que todos podem, por exemplo, cancelar sua assinatura pela internet, mas há outros direitos garantidos pela nova norma. A pergunta que sempre fica é: será que esses direitos estão sendo respeitados? Nós fomos conferir. Não está funcionando. Eu tenho tentado isso há mais de um mês. Antes das normas da Anatel, tem experimentos tecnológicos mais que bacanas. Um deles é essa sala de aula criada à imagem e semelhança dos escritórios do Google. Será que realmente ajuda na hora de estudar? Há algumas semanas nós mostramos aqui as dificuldades que os carros elétricos enfrentam para se tornarem populares no Brasil. Hoje vamos a fundo na tecnologia. Veja o que diferencia um motor tradicional a combustão de um motor elétrico. E ainda tem o download da semana, com uma dica que vai resolver os seus problemas de conversão de medidas. O Olhar Digital Plus está começando. O atendimento aos consumidores por parte de operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura está entre as piores coisas do país. Quem nunca se irritou com eles? A Anatel, agência que deveria disciplinar esse tipo de serviço, quase sempre deixa muito a desejar. Muitas vezes ninguém parece prestar atenção naquilo que a agência diz normatizar. Na última investida da agência, ela prometeu melhorar, por exemplo, o modo de cancelamento dos serviços. Será que dessa vez as empresas estão respeitando? Há pouco mais de um mês, a Agência Nacional de Telecomunicações colocou em vigor novas regras para ampliar os direitos dos usuários de telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura. As medidas vieram depois de muita reclamação. Segundo a Anatel, mais de 3 milhões de queixas contra as operadoras só em 2013. A melhor palavra talvez seja descaso. A maior parte das reclamações está relacionada às cobranças. E exatamente por isso, uma das novas regras quer facilitar o questionamento das cobranças. Nesses casos, a empresa tem até 30 dias para dar uma resposta. Se o prazo expirar, a prestadora deverá corrigir a fatura ou devolver em dobro o que o cliente pagou indevidamente. Entre outros benefícios, o que mais chamou a atenção é o cancelamento automático do serviço. Sem a necessidade de falar com qualquer atendente, agora deve ser possível cancelar seu serviço por meio da internet ou simplesmente digitando uma opção no menu na central de atendimento telefônico da prestadora. Bom, até aí tudo bem. A gente também achou ótima a decisão. Mas, como tudo no Brasil, as novas regras parecem funcionar bem só no papel. Só lá mesmo. O Carlos, por exemplo, é um dos muitos que não conseguem de jeito nenhum usar essa função de cancelamento automático. Recentemente, ele mudou do litoral para a capital paulista e tenta desde então cancelar automaticamente o antigo celular da sua mulher. Por enquanto, sem sucesso nenhum. Esse cancelamento pelo site, que já deveria estar funcionando aí há alguns dias, 20 e poucos dias, não está funcionando. Eu tenho tentado isso há mais de um mês. Todos os dias eu tento e não consigo acessar, né? Aí digito a senha. Quando digita a senha, ele diz que o serviço não está disponível para tentar mais tarde. O que acontece? Alguns consumidores nos relataram isso, que tentaram esse cancelamento automático, mas só que não existia ali a opção. E isso é um descumprimento. Inclusive, a Proteste já comunicou isso à Anatel, de uma determinada prestadora de serviço que estava naquele momento, pelo menos, descumprindo, né, os termos da resolução. Nós já oficiamos a Anatel
E a Anatel nos respondeu que ela está averiguando, está verificando e avaliando. E se for o caso, então vai aplicar a penalidade. Outra coisa que mudou tem a ver com as promoções. Normalmente, as operadoras fazem ofertas para atrair novos assinantes, porém, não oferecem as mesmas condições para os clientes antigos. Agora, a regra mudou. Qualquer um, assinante ou não, tem direito a aderir a qualquer promoção que seja anunciada pela operadora. O consumidor, muitas vezes que era cliente da empresa há 5, 6, às vezes 10 anos, ele não conseguia a mesma oferta que era oferecida para um consumidor interessado naquele serviço. Isso é um absurdo. A lista de novas normas traz ainda a validade mínima de 30 dias para crédito de celular pré-pago, mais transparência na oferta dos serviços, acesso a protocolos e gravações de atendimento via internet, fim da cobrança antecipada, entre outras regras. Agora, se como o Carlos, o direito oferecido não lhe for garantido, reclame. É fácil o caminho, Quer dizer, ele pode fazer isso por telefone, pode fazer isso através do site também, relatar o que está acontecendo e ele deve realmente fazer isso. Por que a gente fala que o consumidor deve relatar? Porque, claro que no órgão de proteção ao consumidor ele vai fazer a reclamação para tentar, para objetivar uma solução para aquele problema que ele está vivenciando. Agora, é importante que ele faça na Anatel também, para que a agência tome providências em face da empresa que está descumprindo a legislação, a norma, o regulamento, enfim. No próximo bloco, uma sala de aula inspirada nos escritórios do Google. Será que é mais legal e eficiente estudar assim? E ainda hoje tem as diferenças entre os motores tradicionais, movidos a gasolina ou álcool, e os novos motores elétricos. E tem também o download da semana, com um programa que promete resolver os seus problemas na hora de converter medidas. O Olhar Digital Plus volta já. O Google inspirou mudanças em ambientes de trabalho em todo o mundo. A ideia de escritórios abertos, coloridos, com salas de descompressão, parece ter se tornado um mantra das organizações mais modernas. Agora, essa tendência se espalha também para outros setores. Em São Paulo, uma escola resolveu adaptar essa lógica para uma sala de aula. No lugar das carteiras alinhadas, almofadas coloridas. Em vez de lousas, telas multimídia sensíveis ao toque. Tablets e notebooks substituem livros e cadernos. O professor continua lá, mas em uma posição um pouco diferente. Mas isso você vai entender daqui a pouco. Há pouco mais de 6 meses, este é o novo ambiente de estudo dos alunos desta escola em São Paulo. Inspirados no modelo de trabalho adotado em grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mais precisamente do Vale do Silício, a escola propôs uma parceria com o Google para criar o primeiro Google Learning Space do mundo. É um espaço interativo que pode ser utilizado e é utilizado por crianças desde o ensino infantil até o ensino médio. A ideia é criar espaço de colaboração, de raciocínio, de interação, para que ele consiga trabalhar em qualquer situação. Neste espaço, os alunos usam projeções multimídia e diversos recursos que já estão no dia a dia de quem usa a internet. A tecnologia aqui é apenas o começo de uma história que aponta para o futuro. O foco da sala é você criar um ambiente de aprendizado mais aconchegante, mais descontraído, mais informal, que permite trocas. Não necessariamente precisa vir e mexer em seus devices. Pode ser uma roda de conversa, pode ser uma roda de debate, pode ser produzir um texto colaborativo. Olha, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de aprender de novas maneiras, inovando, sempre buscando
novas áreas, novas formas de expandir o conhecimento sempre... não tem como prejudicar no ensino de uma pessoa. Lá no começo dessa ideia está a tentativa de trazer para a escola os mesmos estímulos à produtividade e criatividade que marcam as empresas do Vale do Silício. O que é legal é que nem sempre a gente tem que ficar travado, que nem a gente fica na sala de aula. A gente pode interagir, a gente pode... Tem uma grama aqui que a gente pode sentar, isso eu acho que é o bem mais solto, assim, você não fica nervoso na hora de aprender. Como dissemos no começo, o papel do professor é bem diferente nessa sala. Com acesso total à internet, o mestre deixa de ser a única fonte de informação durante a aula. Ele trabalha também como um guia que explora junto com os alunos infinitas possibilidades de conteúdo. A coisa fica mais horizontal. O professor fica no mesmo nível que o aluno, tá? Não um nível hierárquico, aquela coisa de poder, mas assim de aprendizagem mesmo. Eu aprendo com eles aprendem comigo, né? A informação roda, né? Agora com a tecnologia está sendo muito legal. Por quê? Com tablet, computador, celular na mão, né? Eu não preciso ir até a biblioteca, eu não preciso mandar fazer uma pesquisa. Eles têm informação na hora. Essa geração é uma coisa assim, ela é muito imediatista. Não é aquilo do professor chega, ele expõe o conteúdo e a gente já não tem mais o que fazer. Aqui a gente vai, discute, todos podem dar seu ponto de vista e depois a gente ainda pode apresentar o que a gente descobriu, assim, do nosso jeito. Por exemplo, pega uma coisa de biologia. A biologia, o professor, ele tem uma visão, ele estudou numa certa faculdade, tudo. Aqui a gente pode falar, não, a gente pegou outras visões, tudo, ampliar tudo que a gente tem para aprender. E acho que isso é muito legal, principalmente expor os nossos pontos de vista para o resto da classe. Aos poucos, as escolas começam a preparar seus alunos para uma vida profissional atual, em ambientes modernos e bem diferentes do passado. Até porque os profissionais de hoje e do futuro que não tiverem tecnologia como parte corriqueira do seu dia a dia, terão certamente tempos mais duros pela frente. Aliás, se você perdeu, recentemente mostramos uma escola de programação e robótica para crianças a partir dos 7 anos, que é mais um exemplo dessa lenta adaptação do ensino brasileiro à realidade do século XXI. Acesse olhardigital.com.br e confira essa história. Não fique para trás não, hein? Depois do intervalo, tem o download da semana, com um programa que vai ser mais útil do que você imagina. E tem também as diferenças entre os motores a combustão, que ainda movem a maioria dos carros, e os modernos motores elétricos, que devem impulsionar os automóveis do futuro. O Olhar Digital Plus volta já. O sistema métrico internacional é adotado no Brasil e na maior parte do planeta. Mas há muitos países, como os Estados Unidos, que usam o sistema chamado imperial para medir distâncias, áreas, velocidades e volumes. Daí algumas medidas estranhas, como as fluid ounces, representadas pelas letras FLOZ nas embalagens de vários produtos, por exemplo. Pois o download da semana é uma mão na roda para converter essas e outras medidas para valores, digamos, mais modernos e compreensíveis. Confira! Converter medidas, temperatura e velocidade nem sempre é tarefa fácil. Nem todo mundo conhece as diferenças e sabe fazer as contas de cabeça. Especialmente quando é preciso converter medidas norte-americanas para o nosso padrão, a coisa pode ser complicada. Mas esse software gratuito é um aplicativo que resolve completamente o problema. Extremamente fácil de usar, o aplicativo pode ser compreendido mesmo por usuários iniciantes. A interface é simples e limpa. Do lado esquerdo, você seleciona a unidade de medida do valor de origem. Do lado direito, é exibido um campo semelhante onde vai surgir o valor convertido. Os botões de configuração também estão no canto direito da tela.
Depois de selecionar a unidade de medida e inserir a quantia original no campo Unit Set, é possível escolher operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Para limpar os valores, clique em Clear Unit. Você saberia, por exemplo, quanto equivale em Celsius 98 graus Fahrenheit? Ou ainda quantos milímetros existem em um pé de distância? Olha só como é fácil. Em Options, ainda é possível definir ajustes como o número de casas decimais, espaços fixos e a utilização de notações científicas. Chega de se perder em números e quebrar a cabeça, hein? Acesse agora a área de downloads do olhardigital.com.br e aproveite mais esta ferramenta gratuita. Ninguém duvida que o futuro deverá aposentar os motores a combustão tradicionais. A saúde do planeta depende disso. Mas se essa ainda é uma meta para dias menos cinzentos, vale a pena conhecer as diferenças que já existem entre as duas tecnologias. Fomos conferir os detalhes que separam os motores movidos a gasolina ou álcool dos que usam apenas eletricidade. E as diferenças são surpreendentes. Que eles são diferentes é fácil perceber. Mas quais as diferenças além da alimentação? Bem, vamos começar pelo começo. Um motor a combustão funciona assim. A partir da mistura entre ar e combustível, uma faísca causa uma explosão que aciona um pistão. Esse pistão aciona uma manivela que então gira o motor. Em poucas palavras, é isso aí. Já o motor elétrico não tem qualquer queima nem explosão. Ele funciona com um conjunto de bobinas e trabalha com inversão de campos magnéticos. Os dois casos são campos magnéticos. Então, são várias bobinas. A gente lembra que quando nós temos polaridades diferentes, né? Positivo com negativo, ele tende a se atrair. Quando você tem sinais iguais, negativo com negativo ou positivo com positivo, ele tende a repelir. Então, existe um sistema onde você vai mudando a natureza do campo. Então, ele atrai uma bobina, ele tende a girar, né? Só que quando chega lá, você inverte a fase. Então, na hora que ele chegou no lugar, você passa a repelir e faz com que a próxima bobina atraia. Então, sempre um está atraindo o outro e sempre fazendo ele girar. E você, já imaginou como funciona a aceleração de um motor elétrico? No motor a combustão, uma borboleta permite uma entrada maior de ar para combinar o combustível e causar uma explosão maior, dando assim mais potência ao motor. Já no motor elétrico... Já no motor elétrico, nós temos que controlar a quantidade de energia que é enviada para os motores. Quanto maior a frequência, mais rápido o motor vai girar. Tá? E com menor frequência, ele vai girar mais devagar. Até pouco tempo, os motores elétricos também eram pesados e volumosos. Mas a categoria evoluiu. Dá só uma olhada, hein? Esse motor elétrico tem a mesma potência de um motor 1.6 convencional. Se você pensar no tamanho de um motor que está hoje em qualquer carro, a diferença é assombrosa. Mesmo sendo bem menor, o motor elétrico possui mais torque do que o motor a combustão. Isso por si só já é uma vantagem considerável na comparação dos dois modelos. Só que o motor a combustão, ele não tem força para empurrar o veículo em baixa velocidade, para tirar o veículo da mobilidade. Por isso que o motor a combustão necessita de uma caixa de transmissão. Você engata a primeira, depois passa para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Já um motor elétrico, ele já tem capacidade já até de tracionar o veículo sem necessitar de uma redução, de uma marcha. Ou seja, carro com motor elétrico poderia simplesmente dispensar o câmbio. Mas, ainda assim, a maioria dos elétricos disponíveis no mercado atualmente possui caixa de transmissão. Segundo o professor, o câmbio é adotado para atingir velocidades mais altas. Menor, com maior torque, sem a necessidade de combustível. Será que o motor elétrico é tão perfeito assim? A grande desvantagem do veículo elétrico são as baterias.
As baterias dos veículos elétricos ainda são bastante caras e acrescentam um peso considerável ao automóvel. As baterias mais comuns são as de níquel. Interessante é que, para melhorar a eficiência energética, alguns modelos aproveitam forças mecânicas do carro para recarregar parcialmente essas baterias, mesmo com o veículo em movimento. Ao pisar no freio, toda aquela energia vai ser dissipada na forma de calor no freio. E no veículo elétrico é possível o próprio motor transformar-se em gerador e fazer o ciclo reverso. Então essa energia alimenta as baterias para poder ser reutilizada novamente. Não dá para recuperar tudo, mas recupera uma boa parte. Baterias à parte, os motores elétricos possuem bem menos componentes do que os a combustão. Isso significa menos problemas e, consequentemente, reparos mais simples. Mais do que isso, o motor elétrico quase não esquenta. O motor a combustão, da energia do combustível, cerca de 1/3 vira trabalho e 2/3 vira calor. No motor elétrico, vamos dizer que 90% ou mais de 90% vira trabalho e o restante apenas vira calor. É uma máquina muito mais eficiente. O fato é que, por serem mais novos, os motores elétricos ainda têm muito que evoluir. Os convencionais a combustão já estão no mercado há mais de um século e, provavelmente, já atingiram seu limite de evolução. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os primeiros projetos com carros 100% elétricos no Brasil, acesse olhardigital.com.br e confira uma reportagem que mostra o raio-x deles por aqui. Você tem várias maneiras de acompanhar os vídeos e o programa Olhar Digital Plus. Além da exibição aqui na TV, nos canais Sony e AXN, você também pode assistir aos vídeos no olhardigital.com.br, nas TVs conectadas da LG, da Panasonic e da Toshiba, e também pelo podcast de vídeo da Apple no iTunes. É super bacana conferir os vídeos pela Apple TV, por exemplo. Aproveite! Em breve, novas plataformas para você ter acesso ao conteúdo em vídeo do Olhar Digital, onde, quando e como preferir. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!